Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o caso envolvendo o David Ponta, que foi contratado pelo Internacional, que eu quero trazer aqui alguns números dele para vocês, que realmente o único time onde ele não jogou foi aqui no Cruzeiro. Quero falar também sobre o caso envolvendo o Mano Menezes e qual o valor que o Cruzeiro foi condenado a pagar para o ex-técnico, de acordo com a Justiça. E também sobre o interesse do Cruzeiro em um atacante, o artilheiro que estava indo muito bem no futebol brasileiro, se transferiu para o futebol europeu e que está livre no mercado. Eu acho que pode ser também uma excelente opção para ser o reserva justamente do próximo jogador que vamos falar, que é também do caso do Edu, que pode assim ser um desfalque para essa partida de domingo diante do Pouso Alegre. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos e 500. Então aí, conto com a ajuda de todos vocês, caso ainda não seja inscrito aqui embaixo. Vou pedir também para vocês se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que está aparecendo aqui no card agora, tá? Estamos quase chegando a 1000 inscritos por lá, então aproveite para se inscrever. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, tá? Que eu postei aqui para vocês. Inclusive, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada. Vou deixar aqui também o card aparecendo aqui para vocês. O salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro vai para o Dudu Santos, ele que é lá de Novo Oriente, Minas Gerais. Muito obrigado, Eduardo. Valeu demais. E o outro é para o Éder Ferreira, ele que é de Ibirité, também em Minas Gerais. Muito obrigado, Éder, foi um dos primeiros a comentar. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu devo postar para vocês por volta das 6h15, no máximo às 6h30, até acho que deve ter a possibilidade de eu trazer 3 vídeos aqui para vocês hoje, muito por conta das notícias, né, no mercado, que assim, o Cruzeiro tem especulado vários jogadores, que eu quero começar falando justamente sobre isso, tá? Quero falar com vocês sobre o interesse do Cruzeiro no atacante Matheus Peixoto, ele que no caso, de acordo com o canal Cruzeirão Cabuloso, que trouxe nessa quinta-feira o interesse do Cruzeiro na sua contratação, ele que é um jogador de 26 anos de idade, que está livre no mercado por conta daqueles conflitos que está ocorrendo lá na Ucrânia, né, que todos vocês sabem, e assim, ele joga num time chamado Metal Kharkiv, acho que é isso, da segunda divisão, e por lá tem tido excelentes números, 19 jogos até aqui, com 15 gols marcados. É um jogador de 26 anos de idade que atua aí como um centroavante, então justamente por conta disso, é um jogador que eu acho uma excelente opção do Cruzeiro. Ainda não sabemos se o Cruzeiro vai fazer uma consulta oficial ou algo nesse sentido. Vale lembrar que ele surgiu muito bem, principalmente lá no Bragantino em 2019, acabou rodando por outros times como por exemplo a Ponte Preta e ano passado pelo Juventude, que começou muito bem. Para você ter uma ideia, no Juventude, somando apenas o estadual e também o início do Brasileirão, ele fez 27 jogos, 12 gols marcados e uma assistência. Excelentes números. Ele foi aí para a segunda divisão do futebol da Ucrânia e também por lá foi muito bem, 19 partidas com 15 gols marcados, então aí números excelentes, realmente uma média absurda, e eu acho que poderia sim ser uma boa opção, quem sabe até mesmo para chegar para competir de igual para igual com o atacante Edu. E também o Matheus Peixoto tem essa vantagem de que ele é um cara mais jovem e também bem veloz, quem sabe não pode fazer até mesmo um papel de ponta direita, ponta esquerda, que o Cruzeiro também tem buscado o nome também nessa posição no mercado. Vale lembrar que ele surgiu muito bem pelo Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, e depois foi transferido para o Bahia, onde não teve muitas chances, acabou indo para o Bragantino em 2017, antes de se transformar em clube empresa e tudo mais. Ele foi um dos protagonistas da equipe na Série B, quando conquistou aquele acesso para a Série A, né, naquele ano de 2019, onde ele fez 38 partidas e 10 gols marcados, além de 2 assistências. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Matheus Peixoto. Eu acho um excelente jogador que poderia chegar no Cruzeiro, até por conta de estar livre no mercado, que deve acontecer a rescisão desse vínculo dele, né? Deve ficar emprestado até o final de dezembro por algum time no futebol brasileiro. E só para terminar, vale lembrar que o Botafogo é um dos times interessados nele. Até ele foi oferecido ao Palmeiras, foi especulado no Palmeiras, mas não tem chance nenhuma de acontecer esse negócio, até porque seria mais uma aposta, né? Não acho que o Matheus Peixoto deve ser contratado por um time ali de ponta do futebol brasileiro, deve ser ali mais alguns times, por exemplo, igual o Botafogo, foi especulado nessa volta para o Bragantino, Fluminense. Quem sabe o Cruzeiro não pode entrar aí nessa disputa, oferecendo uma boa proposta e plano para o jogador até o final desse ano. Quero falar com vocês também sobre o atacante Edu, e que história é essa de que ele pode ficar de fora no confronto diante do Pouso Alegre no domingo, onde assim, o Super Esportes deu essa notícia, tá? Alegando que por conta de um protocolo médico ele pode ficar fora dessa partida, e deve ser o que vai acontecer nesse jogo diante do Pouso Alegre, que vai lembrar, essa partida vai ser às 5h30 pelo horário de Brasília, no estádio Mineirão, e uma fonte ligada ao jogador confirmou essa matéria do Super Esportes, que existe essa possibilidade desse
desse protocolo completo de reabilitação para jogadores que sofreram, né, esse tipo de lesão, de impacto, igual teve o Edu no último clássico, justamente no domingo. Então iria completar o 7º dia. Quem sabe ele não fazendo alguns exames, mostrando que está totalmente apto a treinar e a fazer essa partida, ele não seja liberado, mas eu não contaria com isso, até porque possivelmente pode ficar de fora, justamente por ser uma partida que o Cruzeiro, teoricamente jogando em casa, vai ser um pouco mais fácil e pode utilizar algumas outras opções para substituir o Edu, apesar do Cruzeiro hoje não ter, né, nenhum jogador fixo nessa posição. Até mesmo de acordo com o Super Sports, o Cruzeiro pode utilizar o Vitor Roque jogando centralizado. Eu também não descartaria essa hipótese, tá? Um jogador que até mesmo o gol que ele fez contra o Atlético, ele estava jogando como centroavante. Então justamente por conta disso, quem sabe ele não pode continuar fazendo essa função. O Edu, que até aqui pelo Cruzeiro tem no total 9 partidas e 6 gols marcados, tem tido uma média muito boa aqui pelo Cruzeiro e vamos ver, né, torcer para que ele consiga essa recuperação e que possa atuar na partida de domingo, que sem dúvidas vai ser um grande jogador, que se ele não jogar, né, vai fazer uma grande falta para a equipe do Cruzeiro. O penúltimo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do caso envolvendo o Mano Menezes, onde nessa última quinta-feira teve esse processo onde a justiça determinou o Cruzeiro a pagar algo próximo de R$840 mil, onde o treinador teve uma sentença favorável em cobrança de direitos de imagem. Vale lembrar que o Mano Menezes ficou aqui no Cruzeiro nos anos de 2015 e depois voltou em 2016 até 2019, então somando no total foram 5 temporadas aqui no Cruzeiro, e esse valor possivelmente deve ter sido de contratos absolvidos no longo desses 5 anos. Não acho que só valores pendentes, por exemplo, de 2019 ou algo nesse sentido, mas é um valor bem alto, né? Algo próximo de R$840 mil. Se essa fosse a única cobrança do Mano Menezes, até que estaria dentro do que era esperado, né? O Cruzeiro tem recebido uns processos aí milionários, mas ainda o Cruzeiro tem uma cobrança de direitos trabalhistas, onde ele foi condenado a pagar R$2.840 mil. O Cruzeiro, né, no ano passado, isso sem reajuste. Ano passado mesmo esse valor já estava em 3.600.000, então não duvido nada no final desse ano já ser uns 4,5 milhões, 5 milhões de reais. Então aí vários jogadores que atuaram no Cruzeiro em 2018, 2017, 2019, enfim, tem esses processos milionários aí pro Cruzeiro, sem contar outros que já foram aqui, como por exemplo o Dedé, o Dodô, o Fred, enfim, o Léo, jogadores que vão chegar a um acordo com o Cruzeiro na justiça, com contratos milionários, como vai ser também nesse caso envolvendo o Mano Menezes. Vale lembrar que ele está sem time atualmente, tá? Desde quando ele saiu lá do Al Nars, dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, né? Ele que disputava a liga local, até que estava tendo números interessantes, mas o clube acabou sendo vendido e uma das primeiras atitudes foi demitir o treinador, justamente por ele ter um estilo de jogo muito defensivo, né? Até os árabes não estavam gostando desse estilo de futebol do Mano Menezes, e atualmente ele está livre no mercado, até foi especulado em alguns outros times, mas ainda não arrumou nenhuma proposta interessante dentro do cenário nacional. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou a respeito dessa história envolvendo o Mano Menezes e essa nova sentença favorável ao treinador, onde o Cruzeiro foi condenado a pagar R$840 mil apenas por direitos de imagem. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do David, e nem é uma notícia, apenas assim, mostrar algumas estatísticas para vocês, que realmente ele é um jogador que foi o único time onde ele não deu certo, podemos dizer assim, foi aqui no Cruzeiro. Vale lembrar que ele foi contratado do Vitória lá em 2018, o Cruzeiro pagou algo próximo de R$10 milhões pelo jogador, e eu cansei de ver todos os treinadores que passaram aqui no Cruzeiro naquele período, desde o Mano Menezes até o Rogério Ceni, depois ele foi o Adilson Batista e tudo mais, enfim, o Abel Braga também, vários treinadores que passaram aqui ainda dava chance para o David, que somando aquele ano de 2018, com o Mano Menezes, 22 jogos e apenas um gol e uma assistência. Em 2019 ele foi o titular do Cruzeiro, mas mesmo assim com números horríveis, 48 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. E olha que ele estava vivendo uma boa fase pelo Vitória, mesmo sendo ponta. Ele tinha marcado em 2017 11 gols e 6 assistências. E para você ter uma ideia, ano passado ele foi, no ano seguinte o Cruzeiro foi rebaixado, em 2020 ele foi para o Fortaleza, naquele ano ele marcou 12 gols e na temporada passada de 2021 pelo Fortaleza também marcou 13 gols e 6 assistências. Deu essa boa fase dele e por conta disso ele foi negociado com o Internacional, jogador de 26 anos que foi vendido por R$10 milhões. Eu até trouxe aqui para vocês que o Cruzeiro não pegou absolutamente nada dessa negociação, 10 milhões, e até aqui pelo Internacional 9 jogos, 2 gols marcados
e uma assistência. Isso já é quase 75% do que ele fez no Cruzeiro, em somando 68 partidas. Porque pelo Cruzeiro ele fez apenas 4 gols marcados e 4 assistências. Para você ter uma ideia, tanto da média do David, tanto que ele foi ruim aqui pelo Cruzeiro, ainda teve processo em relação a direito de imagem. Quando ele saiu, o Cruzeiro teve que abrir grande parte do percentual que tinha pago, 10 milhões de reais, com dívidas com o próprio jogador e com seu empresário, que é no caso do André Cury. Então foi um jogador que mais deu trabalho aqui pelo Cruzeiro e que por outros times onde ele passou sempre está dando muito certo. Pelo Internacional tenho certeza que vai ser por esse mesmo caminho. Ele que marcou o gol da vitória do Internacional nesse clássico diante o Grêmio na última quarta-feira. Então para você ter ideia, né, do momento que o David estava vivendo e aqui pelo Cruzeiro, mesmo depois de muitas oportunidades, acabou não dando em nada. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do David, se você concorda comigo, discorda, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Os 2 vídeos que eu trouxe ontem, um de noite, outro de manhã. Vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela final agora, junto com o nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Lá dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!